Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Neste vídeo, daremos continuidade à resolução das questões de matemática da segunda fase do vestibular 2025 da FUVEST. Os links para as outras partes dessa resolução estão na descrição. Aqui vamos resolver e comentar a sexta e última questão de matemática da prova. Então, já deixe seu like, se inscreve no canal e vamos começar. A última questão da prova de matemática é de geometria. O enunciado é o seguinte: a partir do recorte de um quadrado, cujo lado mede 10 metros, um artista plástico fez uma obra em metal representada na figura 1, cuja planificação é mostrada na figura 2. Observe a figura 1 e 2 para responder. Item A. Supondo que a medida da área da sombra externa da escultura, representada pelo triângulo DMC, seja o dobro da medida da área do triângulo DAC, qual é a medida do ângulo alfa, indicado na figura 1? Então, vamos começar respondendo o item A. Primeira coisa que eu vou fazer é calcular a área do quadrado recortado. Tá? Como esse quadrado tem lado 10 metros, a área dele vai ser 10 ao quadrado, que é igual a 100 metros quadrados. Agora, a gente vai ter que observar o seguinte. As diagonais de um quadrado são perpendiculares e se cruzam no centro do quadrado. No caso, aqui é o ponto A, que está mostrado aí na figura 2. Sendo assim, as distâncias dos vértices do quadrado ao centro dele são iguais. Daí, nós podemos concluir que esse quadrado pode ser dividido em 4 triângulos retângulos isósceles e congruentes, sendo que o triângulo DAC é um deles. Portanto, a área do triângulo DAC corresponde a 1/4 da área do quadrado recortado. Tá? Então, a partir daqui, nós podemos então fazer o cálculo da área do triângulo DAC, que é a área do quadrado dividido por 4, que é igual a 100 dividido por 4, que dá 25 metros quadrados. Tá? Feito isso, a gente pode aqui, segundo o enunciado, concluir que a área do triângulo DMC é igual a 2 vezes a área do triângulo DAC, que é igual a 2 vezes 25, que é igual a 50 metros quadrados. Tá? Eu estou só usando aqui uma das informações passadas no enunciado. Agora, nós podemos partir para o cálculo da área do triângulo DMC. Uma fórmula já bem conhecida, né? A área aqui de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, nesse caso aí, o triângulo DMC ele é um triângulo retângulo, né? Um triângulo retângulo em D. Então, a gente pode considerar um dos catetos, o cateto DM, como se fosse a base. A gente pode considerar o cateto DC como se fosse a altura e fazer o produto e dividir por 2. Tá? Então, conforme está aparecendo aí na tela, nós concluímos que a área do triângulo DMC é igual a 5 vezes a medida do segmento DM. Tá? Desenvolvendo, a gente então aqui conclui que a medida do segmento DM é igual à área do triângulo DMC dividido por 5. Como nós já encontramos a área do triângulo DMC, tá? Nós podemos então concluir que a medida do segmento DM é 50 dividido por 5, que é igual a 10 metros quadrados. Agora, de posse das medidas dos segmentos DM e DC, ou seja, dos catetos do triângulo DMC, nós podemos calcular a tangente do ângulo alfa, né? Lá da trigonometria. Então, nós sabemos que a tangente é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente ao ângulo. Então, a tangente do alfa vai ser igual a dm dividido por dc, que é 10 dividido por 10, que vai dar igual a 1. Tá? Bom, aqui agora já fica fácil, né? Nós sabemos que o ângulo agudo tal que a sua tangente é igual a 1, é o ângulo de 45 graus, né? Então, se a tangente de alfa é igual a 1, implica que esse ângulo alfa é de 45 graus, tá? E isso resolve o item A. Então,
eu achei esse aqui um item de nível médio, né? Você tinha que interpretar bem essa figura, saber fazer o cálculo de áreas de figuras planas e também ter um conhecimento bem básico aí de trigonometria para achar a tangente desse ângulo e chegar aí no ângulo procurado. Eu achei uma questão de nível médio. Agora vamos ao item B. O enunciado do item B é o seguinte: supondo que a medida da área do triângulo DMC seja k vezes a medida da área do triângulo DAC, determine o valor de k em função de alfa. Então vamos à resolução do item B. Aqui a ideia é ir trabalhando aí com as áreas e esse ângulo alfa de forma que a gente consiga relacionar, tá? O k com o alfa. A gente pode aqui começar trabalhando uma das informações fornecidas no enunciado, de que a área do triângulo DMC é k vezes a medida da área do triângulo DAC. Tá? Então a gente pode escrever que a área do DMC é igual a k vezes a área do DAC. Como do item anterior nós sabemos que a área do triângulo DAC é 25 metros quadrados, nós podemos escrever então que a área do triângulo DMC é igual a k vezes 25. Agora, trabalhando com o ângulo alfa, aí no triângulo DMC, nós temos que a tangente do alfa é igual à medida do segmento DM dividido pela medida do segmento DC, né? Medida do cateto oposto dividido pela medida do cateto adjacente. Então, a partir daqui, como a gente pode aqui isolar o DM, né? Como nós sabemos aqui que o DC vale 10, a gente conclui, conforme está aparecendo aí na tela, que o DM vai ser igual a 10 vezes a tangente do ângulo alfa, tá? E agora a gente pode partir para a área, para o cálculo da área do triângulo DMC, tá? Então, a área do triângulo DMC vai ser igual a base vezes altura dividido por 2, né? Então, no caso, a base pode ser o segmento DM, a altura o segmento DC. Então, a área do DMC é igual a DM vezes DC dividido por 2. Agora, substituindo a área do DMC por K vezes 25 e o DC por 10, né, que pela figura a medida de DC é 10, e o DM por 10 vezes a tangente de alfa, aí nessa fórmula, nós encontramos K vezes 25 é igual a 10 vezes tangente de alfa vezes 10, dividido por 2. Então, simplificando aí essa equação, nós encontramos que o K é igual a 2 vezes a tangente de alfa. E isso responde aqui o item B, tá? Então aqui tem uma relação entre o K e o alfa, né? Aqui nós escrevemos o K em função de alfa. Então, achei esse aqui um item também de nível médio, tá? Acho que é o mesmo nível de dificuldade aqui do item A, tá? Ou até um pouquinho mais simples, né? Mas mais ou menos aqui no mesmo nível, exigiu os mesmos conhecimentos, né? Era só uma questão aí mesmo de interpretar corretamente o enunciado, ler com bastante atenção aí a figura e depois ir trabalhando aí as informações até chegar na relação procurada, tá? Achei aqui um item de nível médio também. Agora vamos à resolução do item C. O item C pergunta qual é a medida da projeção ortogonal do segmento AB no solo, supondo que o ângulo desse segmento em relação ao solo seja 60 graus. Então, para resolver esse item C, eu vou começar desenhando aqui na tela uma representação do segmento AB da figura 1. Então, conforme está aparecendo aí na tela, o segmento AB inclinado em relação ao solo, ou seja, ele fica inclinado em relação à horizontal. Agora, eu vou traçar a partir do ponto A uma semi-reta vertical para baixo, tá? E eu estou supondo aqui que essa semi-reta vertical para baixo encontra a horizontal, ou seja, ela encontra o solo no ponto F. Então, a partir daqui, eu consigo formar o triângulo ABF, que é retângulo
no vértice F, né? Justamente pelo fato do segmento AF ser perpendicular ao segmento BF. E pelo enunciado, o ângulo do segmento AB em relação ao solo é 60 graus. Então, eu estou marcando aí no vértice B o ângulo de 60 graus. Por definição, tá? A projeção ortogonal do segmento AB no solo é o segmento BF. Tá? Isso aí é a definição de projeção ortogonal. Então, o objetivo aqui vai ser calcular a medida do segmento BF, aí do triângulo ABF. Só que para isso eu preciso da medida do segmento AB. Então, para calcular a medida do segmento AB, eu vou colocar aí na figura 2, conforme está aparecendo aí na tela, o ponto E, que é um dos vértices do triângulo recortado. E também eu vou marcar o ângulo AEB, que é de 45 graus. Tá? A gente sabe que esse ângulo é de 45 graus porque ele é o ângulo que uma das diagonais forma com um dos lados do quadrado. Como os 4 ângulos internos do quadrado medem 90 graus e a diagonal ela divide cada um desses ângulos em 2 ângulos de igual medida, então a gente consegue concluir que esse ângulo AEB é de 45 graus, tá? É metade do ângulo reto, metade do ângulo de 90 graus. Então, nesse triângulo, no triângulo ABE, eu sei que o seno de 45 graus é igual à medida do segmento AB dividido pela medida do segmento AE. Aqui é só lembrar da definição de seno, que é a medida do cateto oposto ao ângulo dividido pela medida da hipotenusa, aí do triângulo considerado. Então, a partir dessa relação, eu tiro que o AB é igual a AE vezes seno de 45 graus. Tá? A medida de AE é a metade da medida da diagonal desse quadrado. Como nós sabemos da geometria que a diagonal do quadrado é dada por L vezes raiz de 2, então, como esse quadrado tem lado 10 metros, a gente então tem que a medida aí desse segmento AE é 10 raiz de 2 dividido por 2. Nós também sabemos, da trigonometria, que o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Então, colocando aí esses valores, nós temos que a medida do segmento AB é igual a 10 raiz de 2 dividido por 2, vezes raiz de 2 dividido por 2. Então, dá para simplificar facilmente, tá? Esse produto de frações, para a gente achar que a medida do segmento AB é 5 metros. Tá? Bom, feito isso, agora eu vou olhar para o triângulo ABF, que foi desenhado aqui na resolução. Então, no triângulo ABF, eu sei que o cosseno de 60 graus é igual à medida do segmento BF dividido pela medida do segmento AB. Aqui tem que lembrar da definição de cosseno, que o cosseno vai ser a medida do cateto adjacente ao ângulo dividido pela medida da hipotenusa. Tá? Então, a partir daqui, eu tenho que BF é igual a AB vezes o cosseno de 60 graus. Como nós sabemos que a medida do segmento AB é 5 metros e o cosseno de 60 graus é 1 meio, então nós temos que BF é igual a 5 vezes 1 meio, que é igual a 2,5 metros. Tá? Então, o item já está respondido. Tá? Então, a medida da projeção ortogonal do segmento AB no solo é 2,5 metros. Tá? E isso resolve esse item C. Eu achei aqui um item de dificuldade média, assim como os 2 outros itens dessa questão. Tá? Tinha que fazer uma análise aí um pouco mais minuciosa do que nos outros itens para chegar na resposta correta, mas mesmo assim, tá? Ela exigia apenas aqui conhecimentos básicos de geometria e uma leitura atenta aí da situação que estava sendo proposta, tá? Questão aqui, no geral, de nível médio. E com isso, concluímos a resolução dessa questão.
Em caso de dúvidas, sugestões ou críticas, fique à vontade para utilizar a seção dos comentários. Se você gostou, eu vou pedir o seu like e a sua inscrição no canal. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Valeu!